Olá, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para falar dos meus conteúdos sobre a educação ambiental. E antes de eu falar desse conteúdo, nos ajude a divulgar esse projeto de educação ambiental que é tão importante para todos nós como ser humano. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, para que nós possamos crescer junto nesse canal e para que possamos ter um mundo melhor através da educação ambiental. Dito isso, hoje eu quero falar sobre a importância das árvores para o nosso planeta e também para nossas vidas. Então, pelas árvores, nós temos um processo chamado fotossíntese, onde as folhas absorvem dióxido de carbono e a água usa a energia solar para convertê-la em compostos químicos como açucares que alimentam as árvores, mas como subproduto dessas reações químicas, as árvores produzem e liberam o oxigênio. Então você vê a importância das árvores, né? Ela absorve o dióxido de carbono e transforma, né, esse oxigênio que é tão precioso para nossas vidas, né? E outra importância das árvores, ela armazena, né, o dióxido de carbono. Então, ou seja, ela é um armazenamento de carbono. Então, por isso que a árvore ela vale mais em pé do que deitada. Então, a partir do momento que se sai destruindo todas as árvores, aquele dióxido de carbono que está ali armazenado, ele vai ser levado para a atmosfera e trazendo grandes danos para o nosso planeta, né? Outra coisa, a importância da árvore. A árvore, ela absorve até 150 kg de gás carbônico por ano. Então você vê a importância das nossas árvores, não é verdade? Outra coisa, as árvores, ela ajudam a reduzir as mudanças climáticas, né? De uma temperatura aí mais baixa, entre 2 e 8 graus. Então você vê a importância das árvores, né? Às vezes a gente está numa cidade que às vezes é uma selva de pedra, né? E ali a gente sente aquele calor e às vezes você vai para um lugar mais arborizado e aí que você sente um clima totalmente diferente, né? Você vê a importância das nossas árvores. É por isso que precisamos cuidar também das nossas árvores, né? Plantar certo tipo de árvore. E também não é todo tipo de árvore que nós podemos plantar. Existem árvores exóticas, existem também árvores nativas. Então, nós precisamos estar atentos a isso aí. No próximo vídeo, quem sabe, eu posso falar sobre as árvores exóticas e também a nativa. Nós temos muitas árvores aqui. Se eu for falar para você, você vai até se espantar, que não é nativa, elas são exóticas, né? E as árvores também, elas absorvem os raios ultravioleta, não é verdade? Aqueles raios que faz tão mal, né? Em excesso, ela é capaz de absorver esses raios ultravioleta. As árvores ajudam a diminuir a velocidade do vento, né? Aquela ventania. Então, um lugar mais aberto é mais propício de ter danos, né? Então, as árvores, ela tem essa capacidade, né, de diminuir, né, a velocidade do vento. As árvores, ela reduz a poluição sonora, né? Muitas árvores, né, aquele barulho de automóvel, né? Aquela parafernália, né, de uma cidade grande, né? E também
ela tem esse papel, a sua importância de diminuir a poluição sonora que faz tão mal, né, para nós, não é verdade? E dito isso, né, então nós precisamos cuidar bem de nossas árvores, né? E ela serve também de abrigo para pássaros, né? Ela serve também, onde tiver bastante árvores, ali vai ter pássaro, e os pássaros, eles são dispenseiro. O que vem a ser dispenseiro? Eles comem lá uma sementinha, né? E chegar um dado momento, ele vai dispensar essa semente. E eu sou testemunha vivo disso aqui na minha casa. Futuramente eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês. Tem uma árvorezinha no meu quintal que veio através desses pássaros que comeu uma sementinha e dispensou um lugarzinho que eu gosto de cuidar. Hoje está uma árvore bonita, então é importante, né? Por isso, quando vai se tratar de uma área degradada, né, ali tem que se plantar, né, alguns tipos de árvores, dependendo daquele local, e também árvores que crescem rápido, que vai dar sombra para as outras, e também de modo que vai ter também outras árvores que têm frutos. Por quê? Uma vez elas tendo frutos, esses pássaros vão ajudar, né, a melhorar aquela degradação, porque eles vão dispensar as sementes em determinado local. Então agora a importância da arborização urbana, né? Então nós temos essa importância da arborização urbana, né? Então nós precisamos ter cuidado também na hora de plantar árvores, principalmente árvores em calçada, na verdade, porque determinadas árvores, elas têm raízes enormes, e ela vai danificar as calçadas, né, como a amendoeira e outras árvores que têm raízes, e então nós temos que ter esse cuidado. Mas a importância da arborização urbana, né, o que ela faz? Ela ajuda, né, ajuda a reduzir a poluição, excesso de ruídos, né? Isso é a importância das nossas árvores, não é verdade? Agora, a importância da arborização, né? É isso que nós queremos saber, a importância da arborização. Imagina se o mundo não tivesse árvores. Então, uma das coisas que iria acontecer, as cidades seriam como imenso deserto, ok? Com temperatura elevadíssima, né? Elevadíssima. Então, nós temos que ter isso em mente, né? A importância das árvores. Outra situação que aconteceria, haveria também enchentes, né? Enchentes, né? Após não teria a absorção das águas do solo. Por isso que hoje é bem complicado, né? A gente vê só asfalto, né? E às vezes não tem como aquela água ser absorvida pelo solo, né? Hoje o mais ideal seria aí um paralelepípedo, né? Onde fica, né? Não fica o solo tão fechado, não é verdade? E quanto mais ter esse tipo de pavimento nas cidades, mais aquela cor absorve, né, o calor, e aí fica muito mais quente. Então, essa é a importância que nós devemos ter, né, em mente, a importância das árvores. Então, você cuida das árvores, né, que se puder plantar árvores, e procurar sempre pessoas, né, que entendem, não é qualquer tipo de árvore, sair plantando tudo quanto é tipo de árvores, né? Procura um técnico meio ambiente, um engenheiro agrônomo, né, um engenheiro florestal, não é verdade? Para que você possa saber, né, plantar árvore. Então, essa é a importância que eu gostaria de deixar hoje, né? É a importância de nossas árvores, não é verdade? Uma coisa tão maravilhosa, né? E o verde,
ele faz bem, né? Isso já foi até constatado pela medicina, né? Às vezes tem pessoas que moram no campo e ele ali reclama porque só vê mato, não é verdade? Mas se você observar a, a qualidade de vida dessas pessoas bem melhor do que a nossa, na verdade, né? Porque são muito verdes, né? E as árvores ela têm a sua importância, né? Ela é habitar, né? De pássaros, né? A casa deles, porque à noite eles vão ali ter o seu repouso, né? E cada vez em que eu falei no vídeo passado, que cada vez que o homem vai degradando, né, destruindo as árvores, né, isso o ser humano corre um risco de ter doenças, né, porque que lá estão vários tipos de vírus que os animais convivem uns com os outros e isso não prejudica ele. Mas a partir do momento que o homem vai degradando tudo isso traz um grande problema para o planeta. Então é isso que eu quero deixar aqui essa manhã, essa conscientização da importância de nossas árvores. Então cuide bem das nossas árvores, na verdade, cuide bem delas, né? Ensina o teu filho, né, a respeitar a natureza e os animais, né, a importância de tudo isso. Dito isso, quero agradecer por mais esse vídeo dessa importância, né, das nossas árvores para nós e para o planeta e que assim você não esqueça, inscreva nesse canal, ative o sininho, compartilhe para que você possa receber as notificações e que nós possamos, né? Essa semana eu comunicava com um rapaz na empresa e dizia para ele, olha, o conhecimento é tudo, né? Quando nós, às vezes, todos nós um dia vamos falecer, nós temos duas coisas mais importantes em nossas vidas. Uma nós deixamos e a outra nós levamos. E o que nós levamos? É o nosso conhecimento. Então, se nós não colocar em prática agora, de nada ele vai valer futuramente se você um dia partir dessa vida, né? É um conhecimento que você vai levar. E o conhecimento nos ajuda bastante, né? Em todo sentido. Se você conhece um pouquinho do Código Penal, fica mais fácil. Se você conhece um pouquinho do Código Civil, né? Então isso já ajuda bastante, né? Você vai entrar em determinado local, né? Você deixar um objeto, aquele local que você, estabelecimento, ele é obrigado a te ressarcir. Então, de modo que cada vez que você tenha conhecimento, você torna-se uma pessoa instruída, uma pessoa mais que venha a ser sempre mais atento aos seus direitos, não é verdade? Então, esse é o intuito, né? O conhecimento. E a outra coisa que nós deixamos é o nosso caráter, né? Sempre quando alguém parte, ele leva o conhecimento, né? E deixa o caráter dele, que é o legado que ele deixou. Então, que Deus nessa manhã te abençoe e muito obrigado.